Gente, se eu for contar para vocês a história da minha vida, eu tenho que começar pelo cheiro de esterco e capim fresco. Não tem como. Eu sou Léo, mas para todo mundo que me conhece, eu sou o Léo da Fazenda Esperança. E a esperança, vocês precisam entender, não era só um nome bonito, era o que nos movia, o que nos dava o pão, o que fazia meu pai, seu Juvenal, levantar todo dia antes do sol. Nossa fazenda ficava lá no interior de Goiás, um lugar que respira cavalo. Meu pai, ele não era um fazendeiro de gravata, não. Ele era um criador, um apaixonado. E o ápice de tudo, a joia da coroa, o motivo de todo mundo parar de falar quando ele entrava numa exposição, era o imperador. Ah, o imperador. Ele era um manga larga marchador que parecia ter sido esculpido à mão. Pelagem castanha escura, quase preta, crina sedosa e um andar que, olha, parecia que ele flutuava. Ele não andava, ele desfilava. O imperador era campeão de tudo que é prova que você pode imaginar. Tinha troféu na sala que mal cabia. E o valor dele? Meu Deus, meu pai dizia que o imperador valia o preço de uma cidade pequena. Ele era a garantia da nossa vida. A gente dependia dele para respirar. Eu devia ter uns 7 anos naquela época. Criança de fazenda, sabe como é? Eu vivia no meio das patas, na poeira do curral. Eu não tinha medo de cavalo. Nunca tive. E o imperador, apesar de ser um garanhão imponente, era o bicho mais dócil que já existiu. Eu podia deitar do lado dele na baia, podia dar cenoura na boca, podia cochichar no ouvido dele, que ele só balançava a cabeça, manso, manso. Aí é que a história começa a ficar feia, viu? Porque a vida da gente estava redonda, estava perfeita. A gente tinha acabado de ganhar o campeonato nacional e o imperador estava no auge. Meu pai já estava planejando a próxima estação de monta, os leilões, tudo certo. Mas, de repente, de um dia para o outro, o imperador virou outro bicho. Eu lembro daquela manhã como se fosse hoje. O sol nem tinha nascido direito e eu acordei com um barulho que parecia um terremoto. Não era só um coice, era uma fúria descontrolada. As tábuas da baia principal estavam estalando e o relincho dele não era o relincho alegre de sempre. Era um grito rouco, desesperado, cheio de medo e raiva. Eu saí correndo, tropeçando nos chinelos e a baia do imperador era o centro do caos. Tinha peão correndo para um lado, minha mãe, Dona Clarice, com a mão na boca, e meu pai, seu Juvenal, estava pálido, escorado na cerca, parecendo que ia cair duro ali mesmo. O imperador estava enlouquecido. Ele jogava a cabeça para trás com tanta força que parecia que ia quebrar o pescoço. Se ele visse alguém chegando perto, ele dava um salto e batia as patas na porta. Ele se recusava a comer. Ele estava suando frio, o corpo tremia e os olhos dele estavam injetados de sangue, mas não era só raiva, era pavor. Ele olhava para os cantos da baia como se estivesse vendo um fantasma. O que aconteceu? O que ele tem? Eu perguntei, agarrando a perna do meu pai. Meu pai só conseguiu balançar a cabeça. Não sei, filho, não sei. Ele tá atacado. Parece que tá com dor ou tá vendo coisa. Passamos o dia tentando acalmá-lo. Peão experiente, que tinha mais de 40 anos de lida, não conseguia chegar perto. Ele tentava morder, tentava chutar. O imperador, o bicho mais manso do mundo, tinha virado um predador trancado. A fazenda parou. A gente não podia arriscar que ele se machucasse gravemente, mas também não podíamos soltá-lo, porque ele era um perigo para si e para os outros. O pânico era palpável. Se o imperador morresse ou ficasse inválido, era o fim da esperança. Era a falência, era o fim do sonho de uma vida inteira do meu pai. Meu pai tentou ligar para os veterinários da região, mas todo mundo coçava a cabeça e dava palpite furado. Ah, é cólica nervosa, deve ser febre, será que não comeu alguma erva daninha? Ninguém tinha coragem de diagnosticar o imperador. Ele era importante demais para um erro. Foi aí que meu pai, numa decisão desesperada, pegou o telefone e ligou para a única pessoa que tinha o poder de resolver o problema e, ao mesmo tempo, nos aterrorizar com a conta, o doutor Alcides.
O doutor Alcides da Silva e Souza. Vocês têm que entender quem era esse homem. Ele não era só um veterinário, ele era a sumidade. Ele tinha consultório chique em São Paulo, viajava de jatinho particular e só atendia cavalos que valiam uma fortuna. Ele era o bam, bam, bam. Se o doutor Alcides dissesse que seu cavalo estava curado, ele estava. Se ele dissesse que seu cavalo não prestava, você podia dar adeus. O veredito dele era lei. Meu pai teve que implorar, teve que contar a história do imperador, citar todos os títulos. E o doutor Alcides, com aquela voz de superior, cheia de sotaque paulistano arrastado, disse que abriria uma exceção e viria no dia seguinte. A chegada dele foi um evento. Chegou num carro importado, preto, que parecia um tanque. Ele desceu, parecendo que tinha saído de um comercial de perfume, camisa social engomada, jaleco branco impecável e um sapato tão lustroso que dava para ver meu reflexo. O doutor Alcides tinha uns 50 e poucos anos, era alto, meio careca e tinha uma arrogância que preenchia o ambiente antes mesmo que ele abrisse a boca. Ele olhou para o meu pai, seu Juvenal, que estava de chapéu suado e botina enlameada, de cima a baixo, como se meu pai fosse um estorvo. Juvenal, não é? Vamos ser rápidos. Meu tempo é escasso. O que esse animal fez para merecer minha atenção? Ele disparou, sem nem cumprimentar direito. Meu pai, humilde, começou a explicar o histórico do imperador, os títulos, a linhagem. Alcides fez um gesto impaciente com a mão. Sim, sim, campeão. Todos são campeões até que provem o contrário, mas me diga o que há de errado agora. Meu pai levou ele até a baia. O imperador, quando viu o doutor Alcides, teve uma reação ainda mais violenta. Relinchou, deu um coice que quebrou um pedaço da madeira e começou a se debater, espumando pela boca. O doutor Alcides não se moveu. Ficou parado, de braços cruzados, observando o animal como se estivesse assistindo a um espetáculo de aberrações. Ele não demonstrou medo, mas sim um desdém profissional. Vejam só, ele disse para a pequena multidão de peões e para minha mãe, que estava segurando minha mão com força. Um animal de alto valor genético, mas com um temperamento deplorável. Meu pai tentou argumentar. Doutor, ele nunca foi assim. Ele é dócil, eu juro. Deve ser alguma doença, uma infecção cerebral. Alcides deu uma risada curta, seca, que não tinha nada de engraçada. Doença? Juvenal, eu sou especialista em equinos há 30 anos. Eu conheço doença e eu conheço loucura. Ele pediu a ficha do imperador. Enquanto meu pai e o capataz tentavam passar os documentos, o doutor Alcides começou seu exame. Ele não chegou perto. Ele usou um estetoscópio longo, encostou a ponta na barriga do cavalo e fez perguntas rápidas sobre a alimentação e o manejo. Eu estava ali, agarrado na cerca, observando tudo. Eu era só um garoto, mas eu sentia a atenção. Eu amava aquele cavalo mais que tudo. E eu percebi uma coisa que ninguém mais percebeu, porque estavam todos focados no drama do imperador. O doutor Alcides nem sequer olhou nos olhos do cavalo. Ele olhou para o corpo, para a musculatura, para o valor, mas não para o bicho. E a medicação? Perguntou Alcides, folheando a ficha. Meu pai, coçando a cabeça, respondeu. Ele estava tomando apenas o suplemento vitamínico de rotina, doutor. E a gente deu uma dose de um anti-inflamatório oral que o seu assistente nos recomendou na semana passada, por causa daquela pequena inflamação na pata direita. O senhor lembra? Alcides franziu a testa. Meu assistente? Qual deles? Ah, sim, o Novalgina Equina, certo? Para garantir que ele estivesse em forma para os treinos. Uma dose baixa, profilática. Isso, foi no começo da semana. Alcides fez um barulho com a boca, um som de desprezo e continuou a análise. Ele passou quase 1 hora ali, fazendo anotações em uma prancheta de couro. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir as moscas zumbindo. Quando ele finalmente se virou para nós, o rosto dele estava fechado e ele tirou os óculos de leitura que pareciam caríssimos. Juvenal!
Ele começou e a voz dele era fria como gelo. Sinto muito ter que ser eu a dar essa notícia. Meu pai apertou o chapéu na mão. Minha mãe começou a chorar baixinho. O imperador não está doente, pelo menos não no sentido que vocês imaginam. Ele está com uma degeneração neurológica avançada. Degeneração neurológica. A palavra parecia enorme, final. O que isso significa, doutor? Perguntou meu pai, a voz embargada. Significa que ele está louco. O cérebro dele está se deteriorando. Ele não reconhece mais o ambiente, não reconhece as pessoas. Ele está em constante estado de pânico e agressividade. Ele está sofrendo, Juvenal. Alcides apontou para o cavalo, que naquele momento tinha parado de se debater e estava apenas tremendo, suando. Veja o estado dele. Ele se automutilou levemente na baia. Ele está em uma psicose equina. Não há cura. Não há tratamento que reverta isso. É uma questão de tempo até que ele se machuque fatalmente ou ataque um dos seus funcionários. O ar sumiu dos pulmões do meu pai. Louco! Ele sussurrou. Mas, doutor, ele é o imperador. Ele tem a melhor linhagem do Brasil. Alcides deu de ombros com aquela frieza profissional que doía mais do que um tapa. Linhagem não impede a natureza, Juvenal. A natureza é cruel. Eu sinto muito, mas meu veredito é irreversível. Por questões humanitárias e, francamente, por questões de segurança e financeiras, você precisa tomar uma decisão difícil. Ele fez uma pausa dramática. O imperador precisa ser eutanasiado. A palavra ecoou na Fazenda Esperança como um tiro. Eutanásia. Matar o imperador. Matar a nossa vida. Meu pai cambaleou para trás e minha mãe soltou um grito abafado. Os peões abaixaram a cabeça, em sinal de luto. Eu, com meus 7 anos, senti o peso daquela condenação. O imperador era meu amigo e eu não conseguia aceitar que ele estava louco. Ele estava com medo. Eu conseguia sentir isso. O doutor Alcides, aliviado por ter dado o veredito e pronto para ir embora, começou a fechar a prancheta. Eu lamento o prejuízo, Juvenal, mas é o procedimento correto. Vou deixar a receita para o sedativo e o protocolo para o sacrifício. Não demore. Quanto mais você espera, mais o animal sofre. Ele se virou para ir embora. Foi nesse momento que o meu instinto de criança, que via o mundo de forma mais simples e direta que os adultos, me fez falar. Eu soltei a mão da minha mãe, que estava paralisada, e corri para a frente do doutor Alcides, bloqueando o caminho dele. Eu era pequeno, magricela, de camiseta suja de poeira. Ele teve que olhar para baixo para me ver. Com licença, garoto, ele disse impaciente. O senhor não viu, eu disse, a voz trêmula, mas firme. Ele fez uma careta de confusão. Eu não vi o quê, moleque? Saia da frente, por favor. O senhor não viu os olhos dele. Eu insisti. O imperador não está louco. Ele está vendo as coisas, mas não é na cabeça dele. O doutor Alcides parou. Ele olhou para mim, para o meu pai, e depois para a plateia de peões, e deu aquela risada dele, a risada arrogante e zombeteira que parecia dizer: vejam só a ignorância do interior. Ah, o pequeno filósofo da fazenda. Que interessante, ele debochou. Menino, vá brincar. O seu amiguinho cavalo está com o juízo perdido. Isso não é assunto para crianças. Meu pai tentou me puxar envergonhado. Léo, fica quieto, filho. Peça desculpa ao doutor. Mas eu não me mexi. Eu estava com raiva. Uma raiva que vinha da injustiça que estava sendo cometida contra o imperador. Eu durmo do lado dele, doutor. Eu sei. Ele só fica assim quando a luz está apagada. Ele fica com medo do escuro agora. Ele não está louco, ele está com medo do que ele vê no escuro. Alcides massageou a têmpora, claramente irritado com a interrupção. Escute aqui, pirralho, ele disse, inclinando-se um pouco, a voz baixa e perigosa. O imperador tem uma condição irreversível, e eu não vou permitir que um palpite infantil atrase uma decisão séria. Eu sou o doutor Alcides. Eu sou a maior autoridade do país em equinos, e eu digo que esse cavalo precisa ser sacrificado. Ponto final. Ele tentou me empurrar para o lado. Mas o senhor não olhou a receita que deu para ele? Eu gritei, sem pensar.
repetindo algo que tinha ouvido meu pai e o capataz discutindo no dia anterior, mas que tinha me ficado na cabeça. O senhor deu a receita errada. O doutor Alcides congelou. A risada sumiu do rosto dele. Aquele rosto arrogante ficou branco como cal. Ele olhou para mim com uma intensidade que me fez recuar um passo. Não era mais desdém, era pavor. O que você disse, garoto? A voz dele era quase um sussurro. Eu estava assustado, mas já tinha falado demais para voltar atrás. A receita. Meu pai disse que o senhor mudou a receita do anti-inflamatório na última visita. O Novalgina Equina tem que ser dado uma vez por dia, mas o senhor deu outro nome, e meu pai disse que o seu assistente colocou a dose errada na ficha. O imperador tomou o remédio, e depois ele ficou assim. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que já ouvi na vida. Todos os olhos estavam fixos no Dr. Alcides. Ele se recompôs rapidamente, tentando manter a pose. Absurdo! Eu sou impecável com minhas dosagens. Seu pai está confundindo as coisas. Um anti-inflamatório não causa psicose. Mas ele ficou assim depois do remédio. Eu insisti, apontando para a baia. Meu pai, que tinha ouvido a discussão e estava tentando ligar os pontos, interveio cauteloso. Doutor, eu lembro que o senhor trocou a marca, sim. O senhor disse que o novo era mais forte, mas que a dosagem era a mesma. O Novalgina... O que era? O Equiforça. Alcides pigarreou tentando disfarçar. Sim, o Equiforça é um anti-inflamatório potente, mas não tem relação com o estado mental do animal. Eu olhei para o imperador. Ele estava ofegante, olhando fixamente para um ponto na parede. Se ele está louco, doutor, eu disse olhando diretamente nos olhos de Alcides. Por que ele só fica com medo quando a luz está fraca? E por que o senhor não pediu para checar o remédio que o senhor mesmo receitou? Aquele momento foi a linha d'água. O famoso Dr. Alcides, o intocável, estava sendo questionado na frente de toda a fazenda por um moleque de 7 anos. O rosto dele ficou vermelho de fúria e humilhação. Chega! Eu não discuto diagnóstico com crianças. Esse cavalo precisa ser abatido, e se você, Juvenal, me impedir de ir embora por causa de balbucios infantis, eu garanto que você nunca mais terá um veterinário decente nesta fazenda. Ele pegou a maleta dele com violência e começou a caminhar em direção ao carro. A carreira dele, que parecia tão sólida quanto rocha, estava prestada naquele momento, mas ele ainda não sabia. Ele ainda achava que podia nos intimidar. Meu pai estava no meio, entre o pânico de perder o cavalo e o medo de ofender o único especialista que podia salvá-lo. Doutor, espere, eu vou providenciar o que for necessário, meu pai disse derrotado. Alcides nem olhou para trás. Ótimo. Eu ligo para o laboratório para providenciar a substância. O sacrifício será amanhã de manhã. Não alimente o animal. E ele entrou no carro, batendo a porta com força. Eu senti o desespero do meu pai. Ele tinha acabado de assinar a sentença de morte do imperador. Naquela noite, a Fazenda Esperança estava em luto silencioso. Minha mãe tentou me consolar, mas eu estava inconsolável. O imperador ia morrer, e eu tinha certeza, absoluta certeza, que ele não estava louco. Eu não consegui dormir. Eu fiquei na janela do meu quarto, que dava para as baias. A lua estava cheia, mas a luz elétrica das baias estava desligada para não estressar o imperador. Eu olhava para a baia dele e na penumbra eu podia ver a silhueta dele se movendo freneticamente. Ele estava se debatendo com medo. Eu me lembrei do que tinha dito. Ele fica com medo do escuro agora. Os adultos tinham aceitado a palavra do Dr. Alcides. Loucura. Mas e se eu estivesse certo? E se o imperador estivesse apenas reagindo a algo que só ele via? Eu me vesti, peguei uma lanterna de pilhas na cozinha e saí de fininho. Eu tinha que ver o imperador uma última vez. Eu não podia deixar ele morrer pensando que ninguém tinha acreditado nele. Cheguei à baia principal. O cheiro de suor e medo era forte. O imperador estava no canto, tremendo. Eu abri a porta da baia com cuidado, deslizando a tranca.
Eu sabia que estava arriscando a minha vida. Ele era um cavalo de meia tonelada, em pânico, mas eu confiava nele. Eu entrei devagar. Imperador, eu sussurrei. Sou eu, Léo. Ele relinchou, mas não atacou. Ele apenas me olhou, e na luz fraca da minha lanterna, aqueles olhos injetados pareciam implorar por ajuda. Eu me aproximei, e ele não se moveu. Eu toquei o focinho dele. Estava gelado e úmido de suor. Eu comecei a acariciá-lo, falando baixinho, coisas de criança, sobre como ele era forte, como ele era bonito. E enquanto eu o tocava, eu percebi algo estranho no pescoço dele, bem onde a crina começava. Não era ferida. Era uma pequena mancha, meio avermelhada, que parecia ter sido causada por uma injeção recente. Eu me afastei um pouco para observá-lo melhor. E foi aí que a minha cabeça de criança, que só enxerga o óbvio, ligou os pontos de uma forma que o Dr. Alcides, com todo o seu diploma, nunca ligaria. Eu olhei para o cavalo, para o seu terror, e de repente eu soube. Eu soube o que estava acontecendo com o imperador. E a verdade era tão simples e tão devastadora para o Dr. Alcides que eu senti meu coração disparar. Eu tinha que provar. Eu tinha que provar que o imperador não estava louco, mas sim que o Dr. Alcides tinha cometido um erro que ia custar a nossa fazenda e a vida do meu melhor amigo. Eu voltei correndo para o quarto, peguei um lençol velho e sujo de poeira e voltei para a baia do imperador. Ele estava agitado, mas eu consegui subir na cerca. Eu não sabia montar direito, não um cavalo de competição, mas naquele momento eu não estava pensando em regras. Eu estava pensando em justiça, e eu precisava de uma prova. Eu montei no imperador, que estava tremendo. Ele bufou, mas aceitou meu peso. Eu precisava levá-lo para fora da baia. Eu precisava que meu pai e o Dr. Alcides vissem o que eu estava prestes a revelar. Com o coração na garganta, eu abri o portão principal da baia e saí para a escuridão da noite, montado no cavalo que o mundo dizia estar louco. O imperador estava assustado, mas ele me obedeceu. Ele marchou devagar, hesitante, para o centro do pasto. Eu olhei para o céu estrelado de Goiás. Era a última chance. Se eu estivesse errado, o Dr. Alcides teria a razão e a minha família perderia tudo. Mas eu estava certo. Eu sabia que o imperador estava reagindo a uma medicação, mas não era o Novalgina. Era algo muito mais grave e que só o Dr. Alcides, na sua pressa e arrogância, poderia ter receitado. Eu precisava de luz. E eu precisava que o terror do imperador fosse visível para todos. Eu desmontei do cavalo, que ainda tremia, e corri para o galpão de ferramentas. Peguei uma extensão e liguei o refletor de emergência, aquele holofote gigante que meu pai usava para trabalhar à noite. Eu apontei o refletor para a baia principal, onde o imperador costumava ficar, e foi aí que a ficha caiu. Não só para mim, mas para qualquer um que estivesse acordado na Fazenda Esperança e visse o que aconteceu em seguida. A luz forte do refletor bateu no imperador que estava no meio do pasto. E ele, que estava calmo comigo de repente, soltou um relincho de dor insuportável, se jogou no chão e começou a se debater como se estivesse pegando fogo. Ele estava cego pela luz, completamente cego. Eu gritei assustado, e meu grito acordou a fazenda. Meu pai saiu correndo da casa, de pijama, seguido pela minha mãe. "Léo, o que você fez? Ele vai se matar!" Meu pai gritou, correndo na minha direção. Eu apontei para o cavalo, que estava tendo um ataque violento no chão, cegado pelo holofote. "Pai, olha, ele não é louco, ele é fotossensível, ele está tendo uma reação à luz." Meu pai parou confuso, olhando o cavalo em agonia, e naquele momento ele percebeu o que eu tinha percebido. O imperador não estava tendo alucinações. Ele estava reagindo a uma dor física intensa causada pela luz. E só havia uma razão para um cavalo que nunca teve problemas de visão ficar fotossensível da noite para o dia. Uma reação alérgica ou tóxica a um medicamento.
E o único medicamento forte que o imperador tinha tomado recentemente foi o novo anti-inflamatório receitado pelo Dr. Alcides, o tal Equiforça. Meu pai ficou pálido e seus olhos se arregalaram. Ele se lembrou da receita. Ele se lembrou da discussão sobre a dosagem. E ele se lembrou de um artigo que tinha lido muito tempo atrás sobre os efeitos colaterais raros de alguns anti-inflamatórios equinos. O imperador tinha sido condenado à morte por loucura, quando, na verdade, ele estava apenas envenenado. E o culpado era o Dr. Alcides, o intocável. Meu pai me olhou, e eu vi o medo e a fúria em seus olhos. Ele tinha o imperador, o bicho mais valioso do Brasil, prestes a ser sacrificado por um erro crasso de um médico arrogante. Léo, meu filho, ele disse a voz rouca, você salvou ele, você nos salvou, agora vamos atrás daquele desgraçado. Naquela manhã, o Dr. Alcides voltaria à Fazenda Esperança para executar a eutanásia, convicto de sua autoridade. Mas o que ele encontraria seria a prova irrefutável de sua incompetência, revelada por um garoto de 7 anos. E essa verdade, gente, ia arruinar a carreira dele para sempre. Gente, vocês não têm ideia do que foi aquela madrugada na Fazenda Esperança. Depois que eu acendi o holofote e o imperador teve aquele ataque, meu pai correu. Ele correu como eu nunca tinha visto, com o pijama sujo de terra e o coração na boca. O imperador estava se debatendo, mas não era mais a fúria cega que o Dr. Alcides tinha chamado de loucura. Era desespero puro, a dor da luz que queimava os olhos dele. Era como se ele estivesse sendo atingido por 1000 agulhas de fogo só por causa do brilho do holofote. Léo, desliga isso! Desliga! Meu pai gritava enquanto tentava se aproximar do cavalo sem ser atingido. Eu, tremendo, desliguei o holofote. A escuridão voltou, e com ela o imperador parou de se debater. Ele ficou ofegante, tossindo, mas quieto. Ele se levantou devagar, cambaleando. Meu pai me abraçou forte, tão forte que pensei que ia quebrar. Meu Deus do céu, Léo, você descobriu o que era. Minha mãe, Dona Clarice, chegou logo depois, com um roupão jogado por cima do pijama, e viu o bicho quieto, na penumbra. Quando meu pai explicou o que tinha acontecido, que o imperador só ficava violento na escuridão por causa do medo, e que a luz forte o fazia enlouquecer de dor, o alívio dela foi misturado com uma raiva fria. O Alcides ia matar nosso cavalo por causa de um erro? Ela perguntou, a voz baixa, mas perigosa. Ia, meu pai confirmou. Ele não examinou direito. Ele viu o bicho se debatendo e deu o diagnóstico mais caro e final. Loucura. Mas o Léo, gente, o Léo viu o que nós, os adultos, não quisemos ver. Ele viu que o bicho estava com medo do escuro e que a luz o machucava. A gente levou o imperador de volta para a baia, mas com uma diferença. Agora a gente sabia o que fazer. Meu pai mandou os peões cobrirem todas as janelas e frestas da baia com lona escura. Tinha que ser a escuridão absoluta. Ele precisava de descanso e de paz. Enquanto os peões trabalhavam, meu pai, seu Juvenal, estava sentado na cozinha com a cabeça nas mãos, o rosto iluminado pela lâmpada fraca. Eu nunca o tinha visto tão concentrado e tão furioso ao mesmo tempo. Léo, a gente precisa saber qual foi a dose exata que ele tomou, meu pai disse, folheando a ficha veterinária que o Dr. Alcides tinha deixado. Ele encontrou o nome do medicamento, Equiforça. Encontrou a dosagem que o assistente do Alcides tinha anotado. Era o dobro da dose recomendada para a idade e peso do imperador. O desgraçado trocou o remédio, não checou a dosagem do assistente e, quando o cavalo teve a reação, ele não ligou os pontos. Meu pai resmungou, batendo na mesa. Ele só queria um diagnóstico rápido e final para poder ir embora e cobrar a consulta. Meu pai me explicou que alguns anti-inflamatórios potentes, quando dados em doses muito altas, especialmente para cavalos sensíveis, podem causar o que eles chamam de fotossensibilização severa. Não é loucura. É como ter uma queimadura solar no olho, só que multiplicada por 1000.
O cavalo sente dor excruciante quando exposto a qualquer luz, e como ele não entende o que está acontecendo, ele entra em pânico. O imperador estava vivendo um inferno de dor, e o Dr. Alcides, o gênio dos equinos, tinha receitado o inferno para ele. Passamos o resto da madrugada pesquisando, eu e meu pai, na internet lenta do interior. Meu pai achou artigos científicos sobre o equiforça e a fototoxicidade. Achou relatos de casos semelhantes. E em todos os casos, o tratamento era simples: suspensão imediata do medicamento e escuridão total por alguns dias. Ele não está louco, meu pai sussurrava, vitorioso. Ele só estava envenenado, e o veneno veio da caneta do Dr. Alcides. A fúria de seu Juvenal agora era canalizada. Não era mais o medo de perder o cavalo, era a determinação de expor a fraude e a arrogância. Ele vem aqui às 9 da manhã para matar o imperador, meu pai disse, olhando o relógio. Léo, a gente vai montar um palco para ele. Ele vai ter que engolir cada palavra que ele disse. A gente planejou tudo nos mínimos detalhes. Meu pai instruiu os peões a agirem normalmente, como se estivessem se preparando para um funeral. Tristeza, silêncio. Quando o sol começou a nascer, o Dr. Alcides chegou. De novo, o carro preto imponente, a roupa impecável, a postura de quem não erra. Ele desceu do carro mal-humorado e olhou para o meu pai. Juvenal, espero que tenha tomado a decisão correta e que esteja pronto. Eu trouxe o material. Não temos o dia inteiro, Alcides disse, nem sequer perguntando como o cavalo tinha passado a noite. A pressa dele era evidente. Ele queria resolver o problema, o imperador, e o estorvo, a fazenda, logo. Meu pai, que estava de pé ao lado da baia coberta, parecia derrotado. Ele apertou o chapéu, como tinha feito no dia anterior. Doutor Alcides, meu pai disse, a voz baixa, o senhor tem toda a razão. Eu preciso resolver isso logo. É a coisa mais humana a fazer. Alcides assentiu, satisfeito. Excelente. É sempre difícil, mas a responsabilidade exige frieza. Onde está a ficha de consentimento? Enquanto meu pai assinava os papéis, eu estava escondido atrás de um monte de feno, segurando o cabo do holofote. Eu estava nervoso, mas meu pai tinha me dado uma missão e eu ia cumprir. Alcides pegou a maleta de metal, aquela que continha o sedativo e a substância final. Vamos inspecionar o animal uma última vez, ele disse, com ares de procedimento. Ele e meu pai caminharam até a baia principal. O lugar estava escuro, hermeticamente fechado. Juvenal, por que tanta lona? Eu preciso de alguma luz para aplicar o sedativo, Alcides reclamou. É para o conforto dele, doutor. Meu pai respondeu sério. Ele passou a noite muito agitado. Na escuridão, ele está mais calmo. Alcides riu pelo nariz. Calmo? É a fase final da psicose, Juvenal. Ele está catatônico. Não confunda a apatia com conforto. Ele abriu a porta da baia e tentou entrar. O imperador estava lá dentro, quieto. Vejam, Alcides disse, apontando para o cavalo na penumbra. Ele mal reage. Já não tem mais vontade de viver. É o fim. Meu pai pigarreou. Doutor, antes de o senhor fazer qualquer coisa, eu preciso entender uma coisa que meu filho me disse. Alcides revirou os olhos. O garoto de ontem? Juvenal, nós já passamos dessa fase. Não me faça perder tempo com superstições infantis. Não é superstição, doutor. É observação. Meu pai deu um passo para trás e olhou diretamente para Alcides. O senhor disse que o imperador estava louco, certo? Que ele estava tendo alucinações e que estava agressivo. Correto. Degeneração neurológica, irreversível. E o senhor receitou o Equiforça na semana passada, não foi? O anti-inflamatório forte. Alcides franziu a testa. Sim, para uma inflamação na pata. Qual é o seu ponto, Juvenal? O ponto é que o senhor não olhou nos olhos dele. O senhor não viu o pavor. E o senhor não considerou a possibilidade de que o medicamento que o senhor receitou estivesse causando a reação. Alcides soltou uma gargalhada forçada. Um anti-inflamatório causar psicose? Você está me ofendendo, Juvenal.
Eu tenho 30 anos de experiência. Eu sei da sua experiência, doutor, meu pai respondeu, a voz ficando mais alta, e os peões que estavam assistindo de longe se aproximaram. Mas a verdade é que o imperador não está louco. Ele está com dor causada pela luz. Alcides ficou vermelho. Isso é um disparate. Fotossensibilidade não causa esse nível de agressividade. Causa quando a dor é insuportável, doutor. E a dor é insuportável porque a dosagem que o senhor receitou ou que o seu assistente anotou estava errada. Meu pai tirou a ficha amassada do bolso e a jogou no chão. A dose recomendada é X. O imperador recebeu 2x. Ele está envenenado, doutor, não louco. E o senhor, na sua pressa e arrogância, condenou o bicho mais valioso do país à morte para encobrir um erro de dosagem. O rosto de Alcides mudou de vermelho para roxo. Ele tentou pegar a ficha, mas meu pai pisou nela. Eu não admito insinuações, Alcides gritou, perdendo a compostura. Você está me acusando de negligência com base em quê? No palpite do seu moleque? Sim, disse meu pai, com um sorriso frio que eu nunca tinha visto. No palpite do meu moleque, que, ao contrário do senhor, soube observar o paciente. Foi o meu sinal. Eu saí de trás do feno, correndo. Os peões se afastaram. Eu liguei o holofote. Vrum! O estalo do gerador e o brilho intenso inundaram a área. Eu apontei o feixe de luz diretamente para a baia principal, onde o imperador estava. O que aconteceu em seguida foi chocante e definitivo. A luz, mesmo filtrada pela penumbra da baia, atingiu o cavalo. O imperador soltou um relincho que rasgou a manhã. Não era raiva, era agonia. Ele se jogou contra a parede, tentando desesperadamente fugir da luz, batendo a cabeça e se debatendo com uma violência aterrorizante. Ele estava cego de dor. Viu, doutor? Meu pai gritou por cima do barulho. Loucura? Ou agonia causada pelo seu veneno? Ele só faz isso quando a luz atinge ele. Na escuridão, ele está calmo. Ele tem fobia de luz, não fobia de viver. O doutor Alcides estava paralisado. Ele assistiu à cena, os olhos arregalados de horror. O jaleco branco, que parecia tão profissional, agora parecia um sudário. Ele viu o animal se mutilando para fugir da luz que ele, Alcides, tinha falhado em diagnosticar como a fonte do problema. Eu desliguei o holofote. O imperador caiu no chão, exausto, mas quieto de novo. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração pesada do cavalo e a respiração ofegante do Dr. Alcides. Isso é uma reação atípica. Alcides gaguejou, ainda tentando se agarrar a alguma explicação científica que salvasse sua reputação. Uma sensibilidade extrema causada pela dose dobrada do Equiforça, doutor. Meu pai interrompeu, implacável. Ele se abaixou e pegou a ficha. Eu liguei para a indústria farmacêutica esta manhã. Eles confirmaram que a fototoxicidade é um efeito colateral conhecido em superdosagem. O senhor não checou a dose, doutor. O senhor não checou a reação. O senhor simplesmente declarou a morte do meu patrimônio e do meu amigo para esconder sua negligência. Meu pai deu um passo à frente, e a sua figura, antes humilde e derrotada, agora era imponente. O senhor chegou aqui, olhou para um cavalo que vale milhões e viu um problema a ser eliminado, não um paciente a ser curado. O senhor não teve a decência de olhar nos olhos dele, doutor. Meu filho, de 7 anos, sim, o doutor Alcides, estava encurralado. Ele olhou para os peões, que o encaravam com desprezo. Olhou para minha mãe, que estava chorando de raiva. E olhou para mim, o moleque que tinha desvendado o mistério que sua arrogância tinha encoberto. Ele tentou argumentar uma última vez. Juvenal, eu sinto muito se houve um erro de digitação na ficha, mas eu sou o responsável. Podemos reverter isso. Eu vou administrar o antídoto. Vou ficar aqui, vou... Não, doutor. Meu pai cortou, a voz firme como aço. O senhor não vai fazer mais nada aqui. O imperador está salvo e nós já sabemos como tratá-lo. Escuridão e tempo. O senhor não vai tocar no meu cavalo. Nunca mais.
Meu pai estendeu a mão. A conta. Eu quero a sua nota fiscal da consulta de ontem. E a de hoje, se o senhor for cobrar pela tentativa de eutanásia. Alcides, humilhado, tirou a carteira de couro caríssima. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia pegar o bloco de notas. Eu não vou cobrar, ele murmurou, a voz sumindo. O senhor vai cobrar sim, meu pai insistiu. Eu quero a prova de que o senhor esteve aqui, doutor. Eu quero a nota fiscal com o nome do Força, com o seu carimbo e a sua assinatura. Alcides hesitou. Ele sabia que se ele emitisse aquela nota, ele estava assinando a confissão. Juvenal, por favor, vamos resolver isso entre nós. Minha carreira... Sua carreira quase custou a vida do imperador, doutor. E quase nos levou à falência, meu pai rebateu. O senhor está muito preocupado com sua carreira, mas pouco preocupado com o paciente. Agora, a nota. Alcides, derrotado, escreveu a nota fiscal com a letra tremida. Ele entregou a caneta e o papel para meu pai. Eu vou embora, ele disse, a voz quebrada. O senhor vai, sim, mas não antes de ouvir uma coisa, meu pai disse, olhando para mim. Léo, repete para o doutor Alcides o que você disse ontem, quando ele estava indo embora. Eu me aproximei, olhando para o homem que parecia ter encolhido de tamanho. O senhor não viu os olhos dele, doutor. Eu repeti, com a voz clara, sem medo. O senhor não olhou para o bicho, só para o dinheiro. O imperador não estava louco. Ele estava com medo do escuro, porque o senhor fez o remédio dele queimar os olhos dele quando a luz acendia. O doutor Alcides não disse nada. Ele apenas virou as costas, pegou sua maleta de metal e caminhou em direção ao carro importado. Não houve despedida, não houve ameaça, só a vergonha. Ele entrou no carro, ligou o motor e acelerou, levantando uma nuvem de poeira vermelha de Goiás. Ele estava fugindo. Quando o carro sumiu na estrada, os peões soltaram um grito de vitória. Minha mãe me abraçou, chorando de alegria. O imperador estava salvo, mas a história do doutor Alcides não termina aí, gente. Porque meu pai, seu Juvenal, não era de engolir sapo. Ele tinha a prova. A ficha com o erro de dosagem, o diagnóstico de loucura e a nota fiscal da consulta. Ele tentou nos intimidar, tentou nos fazer matar o imperador para esconder a incompetência dele, meu pai disse, segurando a nota fiscal como se fosse ouro. Agora ele vai ter que responder por isso. Meu pai passou o resto do dia ligando. Não ligando para veterinários, mas para jornais especializados em equinos, para as associações de criadores e para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu tenho a história do Dr. Alcides, o especialista que condenou o imperador à morte por negligência. E eu tenho as provas, ele disse repetidamente. Vocês têm que lembrar que o Dr. Alcides não era só um veterinário, ele era uma marca. Ele era o rosto da excelência no mundo dos cavalos de elite. Quando a notícia vazou, foi um tsunami. No dia seguinte, a manchete de um dos maiores jornais do agronegócio dizia: o imperador não estava louco, erro de dosagem do renomado Dr. Alcides quase custa a vida do campeão nacional. A reportagem era detalhada. Explicava a troca do medicamento, a superdosagem, a fototoxicidade e o golpe fatal, o diagnóstico arrogante de degeneração neurológica, que era, na verdade, uma tentativa de eutanásia para encobrir o erro. E a cereja do bolo, que todo mundo amou, foi a citação do meu pai. O doutor Alcides não viu o que meu filho de 7 anos viu, porque ele estava olhando para o valor do animal e não para o sofrimento dele. O telefone da Fazenda Esperança não parava de tocar. Não eram mais veterinários, eram repórteres, curiosos e outros criadores de cavalos que tinham tido experiências ruins com Alcides, mas não tinham tido coragem de falar. A reputação do Dr. Alcides, construída sobre anos de marketing e exclusividade, desmoronou em 48 horas. Ele tentou se defender. Soltou notas oficiais dizendo que era uma campanha difamatória orquestrada e que a Fazenda estava tentando extorquí-lo.
Mas ele não podia negar a nota fiscal, nem a ficha com a dosagem errada, nem o fato de que ele tinha aconselhado o sacrifício. O Conselho Regional abriu um processo contra ele. Os clientes ricos começaram a cancelar consultas e a processá-lo por erros anteriores que agora ganhavam visibilidade. O consultório chique em São Paulo começou a esvaziar. O Dr. Alcides, o intocável, o bam-bam-bam dos equinos, se tornou um pária. E eu voltei a ser só o Léo, o garoto da fazenda. Mas agora eu tinha uma história e o imperador tinha uma dívida de gratidão comigo. Enquanto o Dr. Alcides enfrentava o colapso de sua carreira, nós cuidávamos do nosso campeão. A baia permaneceu escura por 2 semanas. Meu pai e eu éramos os únicos que entrávamos, sempre com lanternas mínimas de luz vermelha que não causavam dor. O imperador se recuperou, lento, mas constante. A fotossensibilidade diminuiu e o temperamento dele voltou a ser o de sempre, dócil e majestoso. Mas o final dessa história, o que realmente marcou a vida da Fazenda Esperança e a minha, é o que aconteceu meses depois, quando o imperador estava pronto para voltar às pistas. E como a verdade que eu revelei não só salvou nosso cavalo, mas mudou a forma como meu pai e todo mundo na região me via. Aquele garoto de 7 anos, que o doutor tinha mandado brincar, tinha se tornado, de repente, o herói da fazenda. E o doutor Alcides... Bem, a última coisa que ouvimos é que ele estava vendendo a mansão e tentando recomeçar a vida fora do país, longe dos cavalos e longe da verdade que o arruinou. Mas a melhor parte, gente, a cereja do bolo, é a revanche. O momento em que o imperador curado volta a brilhar, provando que a loucura nunca foi dele, mas sim da arrogância de um homem. E a Fazenda Esperança, que quase perdeu tudo, ganha muito mais do que dinheiro, ganha respeito e uma história para contar. Continua. Gente, a poeira que o Dr. Alcides levantou quando fugiu da Fazenda Esperança levou dias para baixar. Mas a poeira que ele levantou no mundo equino, essa demorou meses para assentar. Vocês viram o que aconteceu. Meu pai, seu Juvenal, tinha as provas e a coragem. E quando a gente tem a verdade do nosso lado, a gente não se cala. Aquele processo no Conselho Regional de Medicina Veterinária foi rápido e feio para o lado do Alcides. Meu pai apresentou a ficha com a dose dobrada do Equiforça, a nota fiscal da consulta e, o mais importante, o testemunho dos peões e o vídeo que o capataz, seu Zé, gravou escondido com o celular, mostrando o imperador se debatendo de dor quando a luz do holofote acendia. O Dr. Alcides tentou de tudo. Contratou advogados caríssimos de São Paulo. Tentou nos caluniar na imprensa, dizendo que a gente tinha manipulado o cavalo. Mas como é que um moleque de 7 anos manipula um diagnóstico de degeneração neurológica? Não tinha como. A verdade é que a arrogância dele era tão grande que ele nem sequer considerou o erro. Ele preferiu matar o paciente a admitir que um assistente, ou ele mesmo, tinha errado na dosagem de um anti-inflamatório comum. O resultado foi devastador. Em menos de um mês, o Conselho suspendeu a licença do Dr. Alcides. Não foi só por negligência, mas por conduta antiética grave. O nome dele virou sinônimo de fraude e incompetência. Os clientes ricos, que ele tanto prezava, o abandonaram. E pior, alguns que tinham tido cavalos sacrificados sob o diagnóstico vago de problemas neurológicos, começaram a desconfiar e a reabrir casos. O que era um erro de dosagem virou um escândalo nacional. A gente soube, meses depois, que o Alcides perdeu tudo. A casa chique, o consultório, o carro importado. Ele foi processado por Deus e o mundo. A última notícia que chegou na fazenda, através de um peão que tinha parentes trabalhando em São Paulo, era que ele tinha se mudado para o exterior, para um lugar onde ninguém soubesse quem era o Dr. Alcides da Silva e Souza, o homem que quase matou o imperador. A carreira dele estava arruinada para sempre. Mas e a gente? E o imperador? A recuperação foi lenta, como eu disse.
2 semanas de escuridão absoluta. Meu pai era um pai coruja, mas com o imperador ele virou um enfermeiro obsessivo. A gente só entrava na baia usando óculos de sol e lanternas vermelhas, que a luz não agride os olhos. Com o tempo, a toxicidade diminuiu. A fotossensibilidade foi embora. E quando ele saiu da baia, depois de quase um mês, ele não era mais o bicho apavorado. Ele era o imperador de novo. A pelagem dele brilhava, a crina estava sedosa e o andar, aquele manga larga marchador que parecia flutuar estava de volta. Meu pai chorou. Chorei junto. Não de tristeza, mas de alívio e gratidão. A Fazenda Esperança não só sobreviveu, como ganhou uma notoriedade que a gente nunca teria conseguido só com troféus. O imperador virou um símbolo de superação e da luta contra a arrogância. E aí veio o grande teste, o campeonato nacional, o mesmo onde ele tinha brilhado no ano anterior. Meu pai não queria arriscar. Ele dizia: Léo, a gente não precisa provar nada para ninguém. Ele está bem, isso é o que importa. Mas eu insisti. Eu tinha 7 anos, mas eu tinha a certeza de que o imperador precisava mostrar ao mundo que ele não era louco. Ele precisava marchar de novo, não só para ganhar, mas para fechar a boca de quem tinha acreditado no Alcides. Seu Juvenal finalmente concordou. A viagem para a exposição foi tensa. O imperador estava impecável, mas a gente se preocupava com a saúde dele, com o estresse, com o tanto de luz artificial que teria no pavilhão. Chegamos ao local da prova. Tinha repórter de todo lado. Não era só um campeonato, era o retorno do cavalo que foi condenado à morte pelo maior especialista do país e ressuscitado por um garoto. Eu estava lá, na arquibancada, grudado no meu pai. Meu coração parecia um tambor. Quando o locutor anunciou: com o número 12 da Fazenda Esperança, ele está de volta, o majestoso imperador. O pavilhão veio abaixo. O imperador entrou na pista, montado pelo nosso jockey, seu Carlos, e ele marchou. Gente, não era só uma marcha, era um desfile de glória. Ele parecia saber que estava sendo observado, que estava ali para provar a sua inocência. Aquele andar ritmado, o pescoço arqueado, a força e a beleza. Ele não demonstrava um pingo de medo, um pingo daquela agonia que o Alcides tinha confundido com loucura. Eu olhava para ele e pensava: você é perfeito, meu amigo. Você nunca esteve louco. A performance dele foi impecável. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E quando a prova acabou, ele parou no centro da arena e bufou, como se estivesse dizendo: pronto, eu venci. O imperador ganhou. Ganhou de lavada. Trouxe para casa o título de campeão nacional, de novo. Mas dessa vez, o troféu não era só de ouro, era de honra. Quando meu pai desceu à arquibancada para receber o prêmio, ele estava radiante. Ele abraçou seu Carlos, o jockey, e depois veio na minha direção. Ele pegou o microfone e o silêncio voltou. Eu quero dedicar essa vitória, meu pai disse, a voz emocionada, a 2 coisas. Primeiro, a verdade, e segundo, ao meu filho, Léo. Ele se virou para mim e me levantou no colo, na frente de milhares de pessoas. Este cavalo, o imperador, foi condenado à morte por um erro médico e por arrogância. Ele continuou. Ele não foi salvo por um diploma de doutorado, nem por máquinas caras. Ele foi salvo pela observação simples e pelo amor deste garoto de 7 anos, que viu nos olhos do imperador o que o especialista não soube ver: medo e não loucura. A plateia aplaudiu de pé. Eu, ali, no colo do meu pai, com o cheiro de suor de cavalo e de feno, me senti o homem mais importante do mundo. Foi naquele dia que eu soube que meu lugar era ali, no meio do cheiro de esterco e capim fresco. Não como um administrador de fazenda, mas como alguém que entendia os cavalos, que sabia ler o silêncio deles. A história se espalhou, e os cavalos começaram a chegar na Fazenda Esperança. Não para serem tratados pelo Alcides, claro, mas para que meu pai, e principalmente eu, dessemos um parecer. Sabe o que é engraçado? Meu pai começou a me levar a sério.
Ele me consultava sobre o temperamento dos potros, sobre o que eu achava de certos cavalos. Eu não tinha diploma, mas eu tinha o imperador como prova de que eu sabia ver o que estava acontecendo. Eu cresci ali, aprendendo na prática. E anos depois, quando fui para a faculdade de veterinária, eu já sabia mais sobre a alma dos equinos do que muitos professores. Hoje, eu sou o Dr. Léo da Fazenda Esperança. E sim, eu sou veterinário, especializado em cavalos, é claro. Eu tenho diplomas e tudo mais. Mas a regra número 1 que eu aprendi e que eu ensino para todos os meus assistentes é a regra que o Dr. Alcides quebrou e que arruinou a vida dele. Antes de olhar para o valor, para o pedigree ou para a doença, olhe nos olhos do animal. Se você não conseguir ver o que ele está sentindo, você não está apto a curá-lo. E toda vez que eu vejo um cavalo com medo, eu me lembro do imperador e do dia em que um garoto de 7 anos provou que a arrogância, e não a loucura, era a doença mais perigosa de todas. O imperador viveu muitos anos ainda, majestoso, campeão e, acima de tudo, manso. Ele foi o meu primeiro paciente e o meu maior professor. E a nossa fazenda, a Esperança, nunca mais teve que temer a arrogância de um doutor de jaleco impecável. A gente aprendeu que a verdadeira sabedoria, às vezes, está na simplicidade de uma criança que só queria proteger seu melhor amigo. E foi assim que a verdade arruinou uma carreira e salvou a minha. O imperador quase perdeu a vida por um erro de quem achava que sabia tudo. Se você acredita que o amor e a atenção aos detalhes valem mais que qualquer arrogância, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa história para que ninguém desista do que ama por causa de um diagnóstico errado.